Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, trazer atualizações, repercussão sobre tudo que está acontecendo no Vasco da Gama. Antes, vou pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like, que é importante para o canal ser indicado no YouTube. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, beleza? Bom, vamos falar de Vasco que encara o Bahia. É um jogo que eu falei que é uma final de campeonato, tem que ser uma final de campeonato para o Vasco. A gente precisa ir a Salvador. E agora, eu vou deixar o discurso modesto de lado, a gente precisa ir para Salvador para trazer os 3 pontos. Assim como o Bahia foi em São Januário e venceu o Vasco, a gente precisa ir lá no estádio do Bahia e vencer o Bahia. Eu falei isso aqui, a ladeira era muito grande pra gente subir, né? Muita gente ficou aí falando, mas você é negativo, tá aí, ó. São esses os jogos aí que eu falei que ia ser problema para o Vasco. A gente vai encarar adversários diretos, fora de casa. Vai ser assim com o Bahia, com o Santos e com o Goiás. Então não tem esse papinho de ir para buscar um empate, não. Até porque a gente perdeu pro Palmeiras. As circunstâncias do jogo a gente está falando, está trazendo tudo que aconteceu, mas o que contou foi 3 pontos para o Palmeiras. O Vasco saiu com uma derrota. E aquela matemática de a cada 2 jogos o Vasco tem que vencer 1, ela continua. E o jogo mais importante, inclusive, eu falei isso antes do jogo contra o Palmeiras, é esse jogo contra o Bahia. O Bahia tem 21 pontos, é 16º, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Já o Vasco é 18º, tem 16 pontos. Vencendo vai a 19 com um jogo a menos. Cola no Bahia, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com um jogo a menos, que é o jogo contra o América Mineiro. Então não tem esse papinho de que vai para Salvador para buscar um ponto, não. Vai para Salvador para buscar os 3 pontos. Essa tem que ser a mentalidade. É uma final de campeonato. Vale ficar na primeira divisão. Então, se você tem a ambição de ficar na primeira divisão, você não pode ir para um jogo tão importante pensando pequeno, pensando em empatar. Só a vitória interessa para o Vasco nesse jogo aí. Só a vitória. Vai ter aquele Nutella, aquele passador de pano que vai dizer, o empate tá ótimo, só de não deixar o Bahia. Meu amigo, o empate para mim não tá ótimo. O Bahia pontuou jogando em São Januário, foram 3 pontos em 2 jogos com o adversário direto. Se você fizer 1 ponto e o adversário 4, lógico que isso não tá. Essa matemática ela não tá legal. Não tá. E esses pontos vão fazer falta lá na frente. É uma final de campeonato. Quer ficar na primeira divisão? Tem que vencer o Bahia jogando fora, isso é fato, né? O Bahia que tem problemas para esse jogo, um dos principais jogadores do meio de campo, o Cauli, tá fora do jogo, né? Ele sentiu dores no joelho, acho que tem uma lesão constatada no joelho, inclusive ele não deve ficar só fora do jogo contra o Vasco, não, deve ficar fora de outros jogos importantes. Quem deve substituir o Cauli é o Léo Stadini, aquele meia do Atlético Paranaense que quase veio para o Vasco. Segundo informações de jornalistas aí, ele estava negociando com o Vasco, mas estava esperando o Vasco contratar um técnico para saber se ele ia ser utilizado, enfim. Acabou que não deu liga, não deu negócio. E aí o Léo Stadini está no Bahia e deve ser o titular na vaga do Cauli para encarar o Vasco nesse jogo tão importante, né? O Bahia também corre contra o tempo para inscrever o Luciano Juba. Esse é bom jogador, ele é ponta esquerda, destaque do Sport, um dos melhores jogadores do Sport na temporada, né? Ele saiu do Sport agora, porque estava em final de contrato, assinou com o Bahia está correndo para inscrever o jogador, para o nome dele constar no bid até sexta-feira, aí ele estará à disposição do time para domingo contra o Vasco, tá? Então tá aí o Luciano Juba, que pode estrear contra o Vasco no Campeonato Brasileiro. Agora vamos falar dos problemas do Vasco, né? Ou não, das soluções. O Vasco vai ter um time modificado com a volta do zagueiro Léo. O Léo cumpriu suspensão, volta para a zaga para fazer a dupla de zaga com o Medel. E aí a gente vai ter o Bambu, o Medel, o Léo e o Piton, né, nesse quarteto defensivo. E aí, uma baixa, o Zé Gabriel, ele está fora desse jogo. Ele tomou o 3º cartão amarelo e quem diria que a gente está aqui pensando que o Zé Gabriel vai fazer falta no time do Vasco da Gama, né? O Ramon Dias conseguiu fazer o Zé Gabriel ter uma
uma função, ter uma utilidade nesse time, principalmente na cobertura com relação à defesa, à zaga, né? Então agora a grande interrogação é quem que ele vai colocar, né? Porque se ele for colocar um jogador com a característica do Zé Gabriel, é o Cocão. O Cocão é o primeiro volante, é um jogador de marcação, de saída de bola. Perdão. Aí, se ele for partir para o que ele tem como opção, tem o Jair. O Jair, para ser primeiro volante, eu acho o Jair, o Jair é um jogador inteligente, habilidoso, mas ele é muito lento, falta intensidade, para marcação não funciona. Tem o Marlon Gomes também, acho que não é esse jogador. Então a gente tem um problema aí, ou é o Cocão, ou eu não sei o que ele vai aprontar nesse meio de campo aí, pra gente encarar o Bahia. E aí, beleza, falei do Zé Gabriel, que vai ser uma baixa, aí tem um jogador que pode estrear, ou deve estrear, no jogo contra o Bahia, que é o Dimitri Payet. O Payet, ele já está regularizado, ele já estará à disposição. Tem algumas questões que a gente tem que debater para ver se ele vai estrear e como ele vai estrear, né? Porque, primeiro, tem a questão física. Ele tem quase 3 meses que não joga futebol e está correndo contra o tempo para se colocar em condições de jogo. Então, ele precisa passar por esse crivo do departamento técnico do Vasco, da comissão técnica, para estar apto para a partida, apto fisicamente, até para que ele não se lesione, né? Voltando para um jogo tão intenso e para que ele não tenha complicações aí. Então, a primeira coisa é a questão física. E aí, nessa questão física, é saber se ele entra como titular ou se ele entra no decorrer da partida. Então, a segunda coisa é essa, se ele entra como titular ou no decorrer da partida. O terceiro ponto é, ele joga no meio de campo, vai ser esse meia, esse 10, esse jogador de articulação de jogada, ou ele vai jogar como um atacante nessa linha de 3 atacantes, tipo um meia atacante, ali pelo lado esquerdo, com um jogador que faz a movimentação para dentro, que aí você pode ter uma troca, né? Você tem ele vindo para dentro, ou o Paulinho ou o Praxedes fazendo esse lado esquerdo, ou até mesmo a chegada do Piton. Então ele pode ser esse homem no trio ofensivo, ou ele pode ser esse homem no meio de campo. Agora, uma última dúvida, né, um último ponto que a gente tem que debater é o seguinte: no lugar de quem? No lugar de quem? Se aproveitar a situação do Zé Gabriel, que não vai jogar, poderia ali meio que recuar o Paulinho para ser esse primeiro volante, ou o Praxedes, aí você encaixa o Payet no meio de campo. Uma opção, não sei se um desses dois jogadores consegue fazer essa função de primeiro volante. Aí, partindo da ideia de que a gente vai ter um time titular completo, aí fica a dúvida, ele joga no meio de campo? O meio de campo do Vasco deu uma liga com esses jogadores, Zé Gabriel, o Praxedes e o Paulinho. Estão jogando bem, né? Com destaque para o Paulinho. Paulinho, para mim, disparado, o melhor jogador nesse meio de campo do Vasco, é titular absoluto, é o Paulinho, e mais 10 nesse time do Vasco hoje, né? Então você encaixa o Dimitri Payet nesse meio de campo, tirando algum desses jogadores, né? Ou você entra com ele, como eu falei, fazendo a função de um meio atacante, meio pelo lado esquerdo, vindo para dentro, aí você teria a opção do Peck ou Orelhano como titular do lado direito, o Payet do lado esquerdo com o Verratti de centroavante. Seria mais ou menos o esboço ou a maneira que o Payet pode ser utilizado no time do Ramon Dias. É um pepino aí bom para o Ramon Dias descascar. É claro que a gente tem que ter cuidado para não mexer no esquema. O Vasco encaixou jogando da maneira que está jogando, né? Com o Bambu no segundo tempo foi horroroso, né? A gente jogar improvisado com o Bambu até o final desse campeonato é de uma coisa, assim, é escancarado o erro, a falha no projeto ou no planejamento da 777 ou do Paulo Brax nesse campeonato brasileiro, né? Fica escancarado que faltou um lateral. Mas é isso, né? A gente joga com o Bambu, a gente joga com o Zé Gabriel, a gente joga com o Praxedes e o Paulinho, no ataque é o Verratti, o Peck é titular do Ramon Dias, e aí tem que ver aonde que vai ser encaixado o Dimitri Payet, o camisa 10, é o jogador de destaque, chega para ser titular. Tomara que com a entrada dele o time não perca a mão, não deixe de jogar da maneira que está jogando, beleza? Deixa sua opinião aqui, como é que você encaixaria o jogador para esse jogo contra o Bahia, e tendo o Zé Gabriel, tendo o time titular, como é que você montaria esse time do Vasco titular
tendo o elenco, né, à disposição, como você montaria esse time titular para a sequência do Campeonato Brasileiro. Bom, para finalizar, vou trazer uma informação. O Wellington Campos esteve na CBF ontem, sorteio lá da Copa do Brasil, e conversou com algumas pessoas nos bastidores, e aí ele disse que a CBF deve se posicionar contrária a tudo que os especialistas, ex-comentaristas de arbitragem, tudo que eles estão falando desde que anularam o gol do Vasco, que é um erro de protocolo, que nasceu uma outra jogada. A CBF vai vir com o argumento de que não nasceu outra jogada, que ali, quando o jogador Rios do Palmeiras chuta para frente, ele está ainda tentando tirar a bola no sufoco, no rebote, ele não tinha condições de dominar, que para nascer uma outra jogada ele teria que dominar a bola, botar no chão. Então vai ser a CBF contra a opinião de todos, porque foi unânime, de todos os ex-árbitros do futebol brasileiro. É mais uma vez escancarada a inoperância, a incompetência ou a má-fé dessa instituição, esse covil de bandido que é a CBF, tá bom? Curte o vídeo, se inscreve no canal, deixe seu comentário que é importante também. Desejar para você um dia abençoado, grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas.